Bom, gente, boa tarde ou boa noite a todos. Vamos iniciar aqui mais uma aula de economia monetária. Estou aqui com a minha camisa amassada, porque a vida é curta demais para passar roupa. Vou começar comentando sobre a prova, vou até projetar ela aqui para a gente ter um ponto focal para ficar lendo. Deixa eu ver se apareceu aqui. Então vamos lá, vou comentar brevemente questões, assim, meio que responder, mas muito rapidamente, cada questão da prova. No momento que eu estou gravando, eu ainda não terminei de corrigir todas as provas, mas no momento em que vocês forem assistir a esta aula, aí já vai estar tudo corrigido e postado no sistema. Então vocês vão ver aqui depois, né, meus comentários. Mas está quase acabando, então já dá para eu ter uma ideia geral de quem errou, aonde errou. Aí houve muitos erros em comum de vários alunos. A questão 1, ela é muito ampla, muito geral, né? Disserte sobre a origem da moeda. Eu só joguei o assunto para vocês. Mas mais ou menos esse assunto aparece em um dos trabalhos, né? Quem pegou o texto do Greber para fazer resenha se deu muito bem aqui, porque era algo que já estava respondido. Quem não fez, talvez tivesse um pouco mais, iria, obviamente, passar mais trabalho, mas poderia não, simplesmente optar por não responder essa questão. Problemas comuns na questão 1. Muitas pessoas fizeram a resposta toda, ou quase toda, baseada na ideia do escambo, que é precisamente o foco da crítica da aula, né? Dizer, tem a teoria do escambo, mas não tem evidência nenhuma em cima da teoria do escambo. A evidência é outra. E o que mais foi discutido em aula e que aparece muito fortemente nos textos é a questão do surgimento da moeda nos templos sumérios, lá 3.000 anos antes de Cristo. Daí, quem não mencionou essa, que é a melhor evidência que se tem hoje em dia sobre o surgimento de moeda, né, perde alguns pontos, porque justamente estou pedindo origem histórica da moeda. A melhor evidência que se tem hoje é essa. E isso foi discutido em aula. Então, se faltou isso, faltou coisa na resposta. E quem se baseou excessivamente na ideia do escambo, só falou, no início as pessoas trocavam coisas uma com as outras, e daí vem a moeda metálica para poder resolver a questão da dupla coincidência de desejos. Isso não é errado, mas isso está dentro da teoria do escambo que a gente criticou em aula, porque não tem até hoje evidência de que isso aconteceu de fato para dar origem à moeda. Então, quem não botou a crítica, quem não apontou para outra origem histórica da moeda, que tem a evidência e que foi algo discutido em aula, perde pontos, obviamente, nessa questão. Questão 2, ela estava super simples, tem slides, nos slides da aula 2, o slide se chama aula 2, mas foi na aula 3, que foi no fim do tema de moeda endógena, tem vários slides lá mostrando os limites para a criação de moeda. Então, era basicamente, né, copiar aquilo. Né? Óbvio, quem copiou diretamente não pontuou, porque é um plágio dos slides, mas quem escreveu com as próprias palavras, estava lá a resposta muito fácil de ser encontrada. Teve gente que aqui se perdeu, falou de sistema de reservas fracionadas e multiplicador, e isso é uma visão de moeda exógena, que foi explicada depois, em outra aula. Né? Na visão de moeda endógena, os limites são outros. Questão 3, pouca gente escolheu ela para responder. Os pressupostos para causalidade I da base para o meio de pagamento única e exclusivamente. Tem 2 slides que deixam bem claro, 2 ou 3 slides que explicam certinho o que tem que ter para essa causalidade existir. Estava bem fácil também, tanto quanto na 2. Né? Tinha slides específicos falando só disso. Questão 4, a maioria das pessoas que escolheu responder a questão 4 respondeu errado. Pausa dramática depois de dizer que as pessoas erraram. O que é a resposta? Eu botei o mesmo comentário para todo mundo que errou. O que é a resposta curta da questão 4? Se o Banco Central decide controlar nível de reservas, ele abre mão do controle de juros. Sendo que hoje em dia os bancos eles fazem o contrário. Eles controlam o nível de juros, abrem mão do controle do nível de reservas. Essa seria a resposta curta. Teve uma pessoa que respondeu em 2 linhas isso e acertou, porque era isso que eu queria. E tem em um slide, logo após os pontos que respondem a questão 3, tem um slide que está bem claro, está quase escrito a frase exata da questão
no slide. Quem deixou o slide passar batido acabou errando essa questão, infelizmente. Era uma que... Essa era para ser a resposta mais curta de toda a prova. Teve gente que escreveu coisas muito boas mesmo, mas respondendo algo que não estava na pergunta. Questão 5, também relativamente simples, já é um outro slide, é lá da política monetária, né, aula 4. E, enfim, era só explicar que quando o Banco Central compra títulos, ele paga com reservas, recurso fica mais abundante, a Selic cai, e o contrário se ele vende. 6, TQM, quais os pressupostos têm que ser válidos para a causalidade ser única exclusivamente de quantidade de moeda. Para preços, também está em um slide muito simples, dava para se basear lá. Questão 7 que me surpreendeu, porque eu imaginava que poucas pessoas fossem escolher essa questão. Ela é um pouco mais complexa e foi em uma aula assíncrona, então não deu para tirar dúvidas, mas foi uma das questões mais escolhidas por vocês. E todo mundo, em geral, foi bem, não vi nenhum grande problema nessa questão 7. Bom, gente, é isso de comentário da prova. Agora eu vou tirar essa prova e vou botar os meus slides. Qualquer dúvida a mais que vocês tenham, obviamente, vocês podem me mandar e-mail, tá? Deixa eu compartilhar os slides aqui. Vamos para a aula de hoje, que é dando continuidade nos temas, né, mais históricos. Históricos não, né? Mais HPE da disciplina, né? História do Pensamento Econômico, sigla para o pessoal da Contábeis que talvez não esteja acostumado, né? HPE, História do Pensamento Econômico. Então, a gente viu na aula antes da prova várias teorias do século XIX, todas assim, né, muito superficialmente. Então, vimos bulionistas e antibulionistas, que depois dão origem Currency School e Banking School, teoria quantitativa da moeda, que também passa no meio aí dessas discussões, e o Wicksell, que traz uma ideia um pouco mais refinada do processo inflacionário, em comparação com aquela da TQM, que a da TQM é uma explicação simples. Tem mais moeda, mais inflação. É bem curto e grosso. O Wicksell já traz uma ideia mais rebuscada, porque ele diz, tem TQM é só para um mundo de moeda metálica, mas agora já tem moeda creditícia, papel moeda. É importante entender, né, o uso dos depósitos bancários, é importante entender isso também. Depósito bancário vem do crédito, a variável-chave é taxa de juros, então a gente tem que entender taxas de juros. E daí ele teoriza em cima de taxas de juros, o que é como se fosse uma quebra, né, com quem veio antes dele, porque ali eram teorias mais focadas em pode imprimir moeda de qualquer jeito, ou tem que seguir a quantidade de ouro, a moeda tem que ser conversível em ouro ou não precisa, quem que pode imprimir moeda, que eram as discussões das outras escolas, né, anteriores, e o Wicksell entra com mais uma pincelada de realismo, digamos assim, na análise, porque ele joga as taxas de juros para dentro da teoria monetária. E daí ele coloca, né, duas taxas básicas, a taxa natural e a taxa bancária, que é aquela taxa dos empréstimos, e a taxa natural, que é a que iguala a poupança agregada com o investimento agregado. Quem é da economia sabe que se você sai lá da contabilidade social da equação do PIB, pela ótica da produção e pela ótica da renda, você vai cancelando tudo que é igual, né, ou semelhante dos dois lados da igualdade, vai sobrar que investimento é igual a poupança ou poupança é igual a investimento. É a igualdade fundamental, né, ou a identidade fundamental da macroeconomia. E daí, só que isso é uma identidade, né? Não tem causalidade. A teoria que joga causalidade em cima, né? Se é a poupança que causa investimento ou o contrário, né? E o Wicksell, ele usa essa identidade que na época não tinha, né, essa identidade, porque ainda não existia a contabilidade social, uma invenção posterior. Mas já se tinha o entendimento de que investimento tem que ser igual a poupança, né, a nível agregado, mesmo antes da contabilidade social. Agora a gente vai ver as ideias do Keynes, que escreveu aí ao longo dos anos 20 e 30, e é o pai fundador, para a maioria dos pensadores, da macroeconomia. Antes do Keynes, não tinha uma divisão entre macro e micro, era tudo teoria econômica. O máximo que se tinha era, alguns pensadores colocavam como se a economia monetária fosse uma parte, né, do resto da economia. Então você teria aí as preocupações
com o lado real, e daí a teoria do consumidor e da firma, muito parecido com a microeconomia de hoje. E quando vai para macro, quando vai pensar em inflação, vai via TQM, ou pega ideias do Wixel, e com taxas de juros, para tentar entender fenômenos agregados, que basicamente era a inflação, uma outra preocupação com o crescimento ainda não tinham surgido, né? Todos esses subcampos, ou subdivisões da economia. O Keynes, que acaba, de fato, criando uma grande divisão entre macro, que é estudar fenômenos agregados, e deixando a micro mais de lado, entre aspas, porque o Keynes não se preocupa com a micro, né? Ele quer ter preocupações mais com fenômenos agregados, e uma das variáveis agregadas que ele insere na análise, que antes era parcamente estudada, é a questão do emprego, né? O Keynes quer tentar entender desemprego e criar uma teoria que dê conta do desemprego. Na teoria anterior a ele, né, antes de ter essa quebra entre micro e macro, o desemprego meio que não passava pela análise, porque se considerava que todo o desemprego que existia era desemprego voluntário. As pessoas estão desempregadas porque elas querem. Para o Keynes, não. Tem gente que gostaria de ter um emprego e não tem, porque não tem oferta de emprego em nenhum local. Bom, o Keynes escreveu coisa pra caramba, eu tenho aqui só os 3 principais escritos dele. Em 23, que é o Tract on Monetary Reform, né, o Tratado sobre Reforma Monetária. Depois vem o Treatise on Money, em 1930, e a Teoria Geral, em 1936. Esse aqui é curtinho, é pequeno, é bem interessante de ler. O Treatise são 2 volumes grandes, a Teoria Geral, até onde eu sei, é o único traduzido para o português dos escritos do Keynes, mas ele tem vários outros livros, vários artigos. A galera que gosta muito do Keynes tem até uma série de publicações que se chama The Collected Writings of John Maynard Keynes, seria coletânea dos escritos do Keynes. Então, se juntou lá todos os livros e artigos, são vários volumes. Tem até trocas de cartas dele com outras pessoas. O que eu já acho um certo exagero. Mas tudo bem, quem gosta dele acha interessante ler esse tipo de coisa. Então, aqui a gente vai focar nas ideias do Treatise e da Teoria Geral. O primeiro fica um pouco de lado. E dentro desses 2 livros, né, 3, porque o Treatise são 2 livros, né, mas dentro dessas 2 obras, a gente foca, obviamente, no que tem a ver com a economia monetária. Né, na Teoria Geral, tem infinitas ideias ali, daria para dar uma disciplina inteira só esmiuçando a Teoria Geral, mas o foco é nas questões mais de economia monetária mesmo. Então, um dos insights principais do Keynes é entender moeda como um ativo financeiro e que agentes, eles têm portfólios de investimentos ou de ativos. Então, e com isso ele insere também dentro da análise uma variável super importante que estava ausente de boa parte das análises monetárias anteriores, que é a atividade especulativa, atividade dos sistemas financeiros, tendo bolsa de valores, tendo títulos sendo negociados, indivíduos que querem investir mais a longo prazo, indivíduos que só querem especular e ter ganhos de curto prazo. Ele cria um ambiente, né, teórico mais rico, com mais elementos da realidade. E daí, dentro desse ambiente novo que ele cria, né, melhor, mais rebuscado em relação aos seus predecessores, moeda é mais um dos ativos que compõem os portfólios dos agentes. Então, uma pessoa, ela pode escolher ter ações de uma empresa, ter títulos, ter depósitos bancários e ter papel moeda. A pessoa pode demandar moeda também como um ativo financeiro, né, para compor o seu portfólio. Um banco, ele vai demandar uma carteira de crédito, títulos, vai comprar ações, e ele também tem reservas bancárias, que é moeda. Então, existe demanda por moeda. Por quê? A gente vai ver em seguida. Ele cria vários motivos para os agentes demandarem moeda. E outro insight fundamental é a questão da preferência pela liquidez, que é diante de um futuro incerto, os agentes preferem estar líquidos, ou seja, eles preferem ter aquele ativo mais fácil de converter nos outros, sendo que o ativo mais líquido de todos é a própria moeda. Então, a questão da incerteza, o futuro está nebuloso. Quanto mais nebuloso, mais longe eu fico de ativos ilíquidos, mais eu me aproximo de ativos líquidos, ou seja, mais eu vou querer moeda em minhas mãos.
E uma outra questão fundamental aqui para a gente é a diferença que ele cria entre incerteza e risco. Né? Risco é mensurável, é algo que você consegue aplicar uma probabilidade em cima. A incerteza não é passível de cálculos probabilísticos, porque é tão incerto que você não consegue colocar nenhuma probabilidade em cima. Então, a incerteza é quando você simplesmente acredita que algo vai acontecer, mas não sabe atribuir uma probabilidade em cima disso, portanto, não tem como ter uma análise de risco-retorno. Né? Incerteza é algo diferente. Ele escreveu um livro sobre isso em 1921, que é o Tratado sobre a Probabilidade, que é algo que algumas pessoas na estatística usam ainda hoje para estudar. Então, o Keynes era uma mente muito brilhante, né? Então, ele trabalhou não só em teorias da economia, mas também na estatística. Mais um insight fundamental, e é um certo rompimento com o Wiesel, que para ele taxa de juros, para o Keynes, né, taxa de juros é a recompensa por abrir mão da liquidez. Então, aqui algumas citações que vêm, se não me engano, da teoria geral. É o preço mediante o qual se deseja, o desejo de manter a riqueza em forma líquida se concilia com a quantidade de moeda disponível, ou a taxa de juros é o que se ganha não porque se poupa, mas porque se aplica esta poupança em outros ativos. Para o Keynes, isso eu vou esmiuçar melhor ao longo da aula, taxa de juros é um fenômeno monetário. Ela surge da preferência pela liquidez dos agentes, que são as suas crenças, o que eles acham que vai acontecer no futuro e tomam ações de acordo com o que eles acreditam, e também da política das autoridades monetárias. Não é um fenômeno, como por exemplo para o Wiesel, que existe uma taxa de juros natural, que iguala poupança, investimento a nível agregado. Para o Keynes, juros é um fenômeno que vem do lado monetário, é um fenômeno financeiro, não tem nada de ser um ponto de equilíbrio entre grandes variáveis, não. É um fenômeno que vem dos indivíduos agindo no mercado financeiro e da interferência ou não das autoridades monetárias, leia-se Banco Central, nesses mercados. Então, vamos analisar aqui as ideias fundamentais do treatise. O Keynes ele vê como a moeda ela tendo dois níveis de circulação. A moeda ela tem uma circulação industrial, que é a moeda que circula para produzir e comprar bens e serviços, e aqui seria como se fosse um mundo próximo da TQM. Se tem mais moeda, se os agentes estão jogando mais moeda na circulação industrial, a tendência é que o preço dos bens suba se já se estiver no limite máximo de capacidade produtiva. Mas vejam aqui que é uma questão de, não é única e exclusivamente a autoridade monetária colocar mais dinheiro em circulação. Os agentes têm que estar colocando a moeda para o circuito industrial, porque eles podem estar jogando para o segundo circuito, que é o circuito financeiro, onde a moeda não é só um meio de troca, ela se torna um ativo, ela se torna um objeto de retenção. Então, investidores, quando vão passar de uma especulação para outra, eles vão ficar com depósitos bancários ou com dinheiro, papel moeda, em mãos. E eles só vão sair dessa moeda se eles verem outra oportunidade de especular. Se o futuro está incerto, eles não estão vendo nada para especular, eles vão manter a moeda em mãos até eles terem um horizonte que eles acreditam que surgiu uma nova oportunidade para estar especulando. Então, especuladores no mercado financeiro demandam moeda. Quanto mais incerteza, isso eu vou explicar melhor já já, quanto mais incerteza, mais eles vão querer reter de moeda. E os bancos também, mas bancos em geral retêm moeda em outros formatos, né? O formato reservas bancárias. Então tem esses dois circuitos, a moeda ela passa de um para o outro, então às vezes sai moeda do lado financeiro e vai para o industrial, às vezes ocorre o contrário. Então já tem aqui um elemento a mais do mundo real na teoria, que quase não aparecia nos demais, que é a questão da circulação financeira e do papel de agentes investidores ou especuladores. Só para eu explicar, esse aqui é um pequeno desvio na explicação, para poder entender os próximos slides, que é algo que eu não sei se vocês já viram, ou se eu já falei, mas é o seguinte, títulos financeiros, não ações, mas títulos tipo debêntures, títulos públicos, CDB, coisas do tipo. Muitos desses títulos, o que acontece com eles? Eles têm um preço que é fixo no vencimento. Por exemplo,
Você vai ganhar R$ 1.000 na data de vencimento. Então, um título que vence daqui 2 anos, daqui 2 anos você recebe R$ 1.000. É óbvio que você não compra ele por R$ 1.000 hoje, senão você está perdendo dinheiro pela inflação. Então, hoje você compra ele por um preço abaixo dos R$ 1.000, sabendo que no futuro você ganha R$ 1.000. A diferença do preço que você comprou hoje para esses R$ 1.000 que você recebe daqui 1, 2, 5 anos é a taxa de juros, é o dinheiro que você ganhou ao comprar esse título. Então, aqui temos 2 exemplos, porque eu quero explicar para vocês aqui é que existe uma relação inversa entre juros e preço de ativos. Lembrando, não estamos falando aqui de ações, estamos falando de títulos como debênture, CDB, mais título de renda fixa. Esses títulos, eles têm um mercado primário e um mercado secundário. O que é o mercado primário? É quando o agente que emite o título, tipo o governo com um título público, uma empresa com uma debênture, um banco com um CDB, ele está captando dinheiro. Ele te dá o título e recebe o dinheiro. No futuro, ele vai pagar o que ele promete pagar na data de vencimento para quem tem título. A questão é que quem comprou o título direto de quem emitiu pode negociar com outras pessoas no meio do caminho. Este é o mercado secundário. Então, eu comprei título de uma empresa, vendo para um de vocês, que depois vende para outra pessoa, que depois vende para outra pessoa. Essa terceira ou quarta pessoa é quem segura o título até a data de vencimento. A empresa paga esses R$ 1.000 para essa última pessoa que detém o título. Todos nós, no meio do caminho, negociamos esse título por um preço de mercado. E daí juros, e esse preço de mercado, do mercado secundário, tem uma relação inversa. Vamos ver aqui um exemplinho. Digamos que um título ele vale 100 lá na data de vencimento. Está escrito aqui embaixo também, quem não quiser ler a minha letra feia. E alguém comprou ele hoje a 95. Então não é um menos, isso aqui é só um tracinho. Então, eu comprei hoje a 95, daqui um ano a empresa me dá 100. Então, eu vou ganhar aqui juros, eu vou ganhar aqui uma porcentagem. Que porcentagem é essa? Está escrito aqui embaixo, eu vou ganhar 5,2% nesta operação. O mesmo título valendo R$ 100 lá na data de vencimento, se eu comprar ele hoje por 90, ele vai render mais, porque eu comprei ele por um preço abaixo e ele vai daqui um ano chegar nos mesmos 100. Então, esses juros tem que ser maior, a porcentagem tem que ser maior, para que esses 90 de hoje rendam para daqui um ano virar 100. É um cenário diferente do que o dos 95 aqui do lado. Esses 90, que eu comprei o título hoje por 90, daqui um ano ele vale 100, isso me dá uma taxa de juros de 11,1%. Esse é o meu rendimento, é o meu retorno ao comprar algo hoje por 90, que vira R$ 100 daqui a um ano. Bom, está aqui a relação inversa entre preços e títulos, preço e taxa de juros de títulos. Com o preço de R$ 90, está rendendo 11,1%. Com o preço de 95, um preço mais alto, ele está rendendo menos, 5,2%. Isso aqui é fundamental em muito do que a gente vai ver aqui na sequência do Keynes. Por quê? Porque os agentes, quando eles demandam mais, quando alguém demanda mais do que qualquer coisa, mais de qualquer coisa, a tendência é que o preço dessa coisa suba. É uma questão básica de oferta e demanda. Aqui está a oferta, aqui está a demanda. Subiu a demanda, o preço dessa coisa sobe. O que é o preço de um título? Não é a taxa de juros. O preço de um título é o preço dele. Ele vale 100, ele vale 1.000 no vencimento. Se ele está valendo 90 hoje, e muitas pessoas querem esse título por um motivo qualquer, é muita gente querendo comprar esse título. Eu que tenho ele em mãos, tenho uma escolha. Ou eu espero até a data de vencimento e vendo por 100, ou vendo para esses desesperados que estão demandando a mais por 95. É óbvio que eu ganho mais se eu segurar até a data de vencimento e ganhar esse 100. Mas se eu vender agora por 95, já é um ganho realizado e eu posso aplicar em outra coisa para render nesse um ano. Então, quando há mais demanda por títulos, o preço dele sobe. Só que o preço de um título subir é a mesma coisa que a taxa de juros dele cair, porque ele está se aproximando do preço dele no vencimento. Enfim, quem boiou um pouco, dá um Google depois para entender essa questão um pouco melhor, mas o básico é isso. Para muitos títulos de renda fixa, eles têm um preço na data de vencimento.
E daí ele vai ter um preço, obviamente, abaixo deste valor dele na data de vencimento, que vai estar sendo negociado no mercado secundário. Quanto mais próximo da data de vencimento, mais o preço se aproxima, obviamente, do preço que ele vale, mas às vezes por um excesso de demanda ou por uma falta de demanda, esse preço se desvia desta trajetória, né, dele se aproximar dos 100 ou dos R$ 1.000 na data de vencimento. Quanto mais próximo o preço está deste valor no vencimento, menor a taxa de juros, porque menos tem que render este valor para chegar no valor do vencimento. Enfim, uma questãozinha simples, porém pode soar complexa para muitos. Deixa eu apagar essa rabisqueira toda. Feito esse desvio aqui na análise, voltemos então às ideias do Keynes no treatise. Então, para ele de novo, né, ele coloca muito em seus escritos esta diferenciação entre vários tipos de agentes e principalmente a ação de especuladores no mercado financeiro. E ele coloca aqui na teoria dele dois termos muito, quem mexe com bolsa de valores ou lê coisas do tipo já ouviu falar disso, que são os bears e os bulls, né, ou os touros e os ursos, né, aquele touro feioso que colocaram lá em São Paulo por conta da B3 e aquele touro mais bonitão lá em Nova York. Né? Por que isso, para quem não conhece a história? É porque, segundo reza a lenda, né? O urso ataca de cima para baixo, ele fica em pé nas patas traseiras e ele vai tentar te abraçar, te atacar com as garras, então ele joga para baixo. O touro, o ataque dele é o chifre, né? Então é jogar para cima. Então o bear é o cara que especula no mercado financeiro achando que o preço de tudo vai cair, e o bull é o cara que especula achando que o preço de tudo vai subir. Obviamente são duas opiniões diferentes. E ambas, se der certo, a sua opinião ganha dinheiro. Eu não sei por que os caras nas bolsas acham tão massa o autista e tão ruim o baixista, né? Ou o bear, porque dá para ganhar dinheiro dos dois jeitos, não é só o todo que ganha dinheiro, né? Se o cara que aposta na queda do preço de alguma coisa dá certo, ele ganha do mesmo jeito que a pessoa que apostou na alta, né? Se resolver uma alta. Então, para o Keynes, ele coloca esses dois agentes dentro da sua teoria. E os agentes baixistas não é quem toca baixo numa banda, é quem acredita que os preços vão cair. Esses são agentes que esperam que no futuro o preço dos títulos e também das ações, mas aqui a gente está falando de juros, então a conversa vai no contexto de títulos. Eles acreditam que o preço dos títulos no futuro vai cair. Pela dinâmica que eu acabei de explicar, você achar que preço de título está caindo é o mesmo que achar que os juros vai subir no futuro. Porque essas duas coisas andam em direções opostas. Portanto, para os bears, ou para os baixistas, reter títulos hoje é perder capital amanhã. Por quê? Porque hoje eu estou com algo que vale isso e eu acho que amanhã ele vai estar valendo aqui. Compensa eu vender hoje, porque amanhã vai estar valendo menos. Então, se eu vender hoje, eu estou vendendo na parte alta. Amanhã eu recompro ele mais baixo, tive um ganho. Então, esses agentes, eles preferem vender títulos e reter moeda. Por quê? Porque eles acham que os títulos vai cair o preço. Eles não querem segurar em suas mãos um ativo que vai se desvalorizar. O autista, ou o bull, ou o touro, é o contrário. Ele acha que no futuro o preço dos títulos vai subir. Que amanhã o preço dos títulos, que hoje está aqui embaixo, amanhã vai estar mais alto. Para eles, o que faz sentido hoje é comprar o título. Para os bears era vender, porque o bear ele acha que vai acontecer o contrário, ele acha que hoje está no ponto alto e amanhã vai estar no ponto baixo. O bull acha que hoje está no ponto baixo e amanhã está no ponto alto. Então, para o bull, a ideia é comprar hoje e vender amanhã, porque amanhã está rendendo mais. Bom, você achar que um título vai estar com um preço mais alto amanhã é o mesmo que achar que a taxa de juros vai estar caindo no futuro. Com esses dois agentes, o bear, como ele quer vender hoje, para talvez recomprar amanhã mais baixo, esse cara está demandando moeda para hoje, porque ele está vendendo seus títulos, está querendo ter moeda, ele está querendo se desfazer de títulos. O bull é o contrário. Hoje ele está demandando não moeda, ele está demandando títulos. Ele está se desfazendo de sua moeda para comprar os títulos. E para o Keynes, o mercado financeiro ele é onde esses dois agentes se encontram. Essas duas opiniões distintas sobre o futuro da economia se encontram e a taxa de juros para o Keynes se move de acordo com a predominância de cada grupo.
O equilíbrio é atingido quando a oferta e a demanda por moeda ou a oferta e a demanda por títulos se equilibram. Deixa eu só puxar um parênteses aqui. Tem que entender que nesta época os bancos centrais não atuavam como hoje, porque hoje os bancos centrais atuam controlando a taxa básica de juros. Na época que o Keynes escreveu não era assim. O básico dos bancos centrais era funcionar como câmara de compensação, operar redesconto para garantir, para salvar algum banco que esteja com problemas, cobrar compulsório para garantir que os bancos tenham reservas o suficiente para caso os clientes queiram sacar, e era basicamente isso. A questão de controlar a taxa básica de juros, os bancos centrais não mexiam com isso. Então, a taxa básica de juros era definida no mercado financeiro, através de bancos com oferta e demanda por reservas e agentes comprando e vendendo títulos. Então, a taxa básica de juros era um fenômeno de mercado, não era controlado ou não havia interferência, ou tanta interferência quanto tem hoje, né, da política ou do governo ou do Banco Central. Então, para o Keynes, taxa de juros é daí que ela sai. Ele observava o mundo onde ele vivia e ele dizia, a taxa de juros sai daí. Sai de agentes que acreditam que os preços vão subir ou que vão cair. São distintas ofertas e demandas por moeda ou por títulos, e é disso que sai a taxa de juros, sai do mercado financeiro. Não é uma taxa natural que equilibra algo a nível agregado. São os especuladores no mercado financeiro. Saindo de uma situação de equilíbrio, aquela em que a taxa de juros se estabilizou, está constante, se aumenta o número de pessoas que acreditam que o preço dos títulos vai cair, ou seja, o grupo bear, ou o grupo baixista, ganha mais adeptos, mais pessoas acreditam que isso vai acontecer. Então, isso que o bear acredita, ele acredita que os juros vai subir, o que é o mesmo que os preços dos títulos vão cair. Então, o que eles querem é vender títulos hoje para reter moeda. Se um monte de gente quer fazer isso, eles vão estar aumentando a oferta de títulos, demandando mais moeda, portanto, e ao vender um monte de títulos, o preço dos títulos cai, e de fato a taxa de juros sobe. Então, a contraparte desse aumento, do aumento de pessoas com este sentimento, com essa expectativa, é um aumento na demanda por moeda, um aumento na oferta de títulos, uma queda no preço dos títulos, que é o espelho de uma alta na taxa de juros. Agora, se saindo da situação de equilíbrio, a opinião mais predominante passa a ser de quem acha que os preços vão subir, ou seja, começa a ter mais altistas, mais bulls, então o que ganha predominância é o contrário, são mais pessoas querendo ofertar moeda ou demandar títulos, o que aumenta o preço dos títulos, que se reflete em uma queda na taxa de juros. Ou seja, para o Keynes o que importa é o tanto de gente que acredita para onde vai o mercado financeiro. O comportamento dos especuladores e as expectativas deles são muito importantes. Importante só para deixar bem claro, isso é meio besta, mas talvez alguém tenha se perdido. Uma pessoa que hoje é bear, ela pode ser boa amanhã e o contrário. As pessoas não são isso o tempo todo. Hoje ela acha que o preço vai cair, amanhã ela pode achar que o preço vai subir. Então, esses grupos, as pessoas, elas circulam, né, nesses grupos. Um dia ela tem uma expectativa, no outro ela pode mudar a sua expectativa. Só é importante notar aqui que são profecias autorrealizáveis, porque se um monte de gente acha que o preço dos títulos vai cair e começa a vender esses títulos, o excesso de venda, o excesso de oferta dos títulos, vai de fato jogar o preço deles para baixo. E ao contrário, se todo mundo quer comprar título porque acha que o preço vai subir, é um aumento de demanda que de fato faz os preços subir. E um outro ponto importante de ressaltar, não tem nada disso na TQM, né? Não tem essa dinâmica especulativa na TQM. E de especulação, Keynes entende. Isso aqui eu peguei num blog biográfico sobre o Keynes, os dados e as ideias vêm de uma biografia do Keynes, se não me engano é a que o Harold escreveu, ou a do Skidelsky. O Keynes tem várias biografias escritas. E aqui em laranja está o índice da Bolsa de Valores de Londres, e aqui está o índice ou rendimento do Chest Index. Esse Chest é um fundo de investimento criado pelo Keynes para o King's College, que é uma universidade muito famosa na Inglaterra, que o Keynes virou o gestor do dinheiro do King's College em 1924. E ele criou um fundo de investimento para dar dinheiro
né, fazer render o dinheiro da universidade. E os dados começam só em 27, criando um número índice, né, dizendo que os dois começam em 100. Ao longo do tempo, o fundo de investimento que o Keynes, ele próprio geria, ele fica muito superior ao índice da Bolsa de Valores da Inglaterra. Tanto é que os dois começam em 100, né? A Bolsa de Valores, ela na verdade, ela tem uma queda ao longo do período, e o fundo de investimento do Keynes rende aí mais de 400%, porque ele era muito bom gerindo fundos, ele era um excelente especulador, entendia muito do mercado. Para aqui, os dados, porque o Keynes fica doente, em 1946 ele vem a falecer, então obviamente que ele deixou de gerir o Chester Index, mas eu acredito que ainda exista esse fundo. Só para ressaltar que no meio disso tudo aqui, só teve crise de 29 e Segunda Guerra Mundial, e mesmo assim o homem conseguiu ganhar dinheiro sem reaplicar dividendos na carteira de investimentos. Porque para ele o objetivo da carteira era dar dinheiro para a universidade. Então os dividendos iam para a universidade gastar. Enfim, só para mostrar que o Keynes manjava das especulações. Ele era muito rico, né? Enriqueceu especulando. Bom, vou fazer uma pequena pausa, vou dividir a aula em 2 blocos. Na próxima a gente entra nas ideias da teoria geral do emprego do juro e da moeda. Nos vemos no bloco 2. Até lá.